Robson Oliveira apresenta uma nova abordagem sobre a política de Rondônia. Podcast Resenha Política com Robson Oliveira. Olá, meus amigos que acompanham o nosso podcast Resenha Política. Continue compartilhando, passe para os seus amigos, assistam. Passe para todas as pessoas que seguem vocês. Siga também no nosso podcast Resenha Política através do site Rondônia Dinâmica, do nosso canal no YouTube e também sábado e domingo, às 23 horas pela TV Rema. Um patrocínio no nosso SES Brasil. Compartilhe, continue com a gente. E hoje eu tenho o maior prazer de receber aqui o vice-governador e provável candidato a governador pela União Brasil, Sérgio Gonçalves. Sérgio Gonçalves antigamente dizia era o irmão do chefe da Casa Civil. Não, hoje o Júnior, que é irmão do provável candidato a governador, Sérgio Gonçalves. Sérgio Gonçalves também responde pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Rondônia. Durante 35 minutos, Sérgio, eu vou fazer um bocado de perguntas, vou dar uns apertos aqui para saber como é que está a Sérgio Gonçalves nessa luta grande e enorme que tem pela frente como provável candidato a governador. E a minha primeira pergunta é essa, tu tá se preparando para ser candidato a governador? Com certeza, né? Entrei no governo em 2019, né? Já vinha com muito conhecimento, Robson, de gestão privada, né? Me preparei, estudei, tive uma experiência importante de muitos anos na gestão privada e venho para o governo viver a gestão pública, né? Vivi gestão pública nos primeiros 4 anos, né? Não fiz pouca política nos primeiros 4 anos, porque a gente passou 4 anos estruturando uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Hoje, né, eu posso afirmar com muita firmeza, né, nós temos uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico atuante, né, no governo do Estado e para a nossa população. E esse período, né, essa experiência toda agora, né, nos últimos praticamente 2 anos como vice-governador, e aí eu adentro com mais força no mundo político, né? É o primeiro mandato teu, né? Primeiro mandato. Na política, você sai da iniciativa privada, vira no primeiro governo do Coronel, você era secretário, né? Secretário. É a mesma secretaria que você continua, a mesma, né? Secretaria. E aí, como foi essa transição da vida privada, da atividade privada para a pública e exercer um cargo logo de primeiro mandato desse governador? É um privilégio, eu sinto uma pessoa privilegiada, porque é claro que a experiência privada ela acaba se tornando uma base importante para essa vivência dentro da gestão pública. Se eu não tivesse conhecimento na área de gestão, eu creio que eu faria pouca diferença dentro do governo. Né? Eu, particularmente, Robson, eu acredito que a gestão pública, saber de gestão e dominar, né, é primordial para que você tenha um cargo de ordenador de despesa na gestão pública. Eu tenho, assim, depois de 6 anos, praticamente 7 anos no governo, conhecendo o governo estadual por dentro, né, a maioria das soluções que a gente necessita, né, de entrega para a população passa pela necessidade de uma boa decisão pública. Isso precisa ter conhecimento, né, a gente precisa desenvolver conhecimento. Né, isso me ajudou muito, porque fazer gestão pública é diferente de fazer gestão privada. Sim, eu já ia dizer isso, né? Porque quer queira, quer não, na privada você faz o que você quer. Você faz os investimentos que quer. Na gestão pública você tem uma limitação de lei, né? Você só faz aquilo que a lei permite. Está ali no artigo 37 da Constituição, os princípios que norteiam a administração pública. Essa transição foi complexa ou foi tranquila? Está sendo tranquila para você? Não, está sendo tranquila, mas ela é desconfortável e incômoda num bom sentido. Sim. Porque fazer gestão privada... Das regras, são regras rígidas. Né? Os princípios e a forma de fazer gestão privada, né, eu penso assim, gestão privada você não faz o que você quer, você vai buscar, tem alguns princípios, para no final você quer um bom resultado. Né? É análise de investimento e retorno. É assim que vive o privado. E lucro no final, sim. E você quer rentabilizar todo esse esforço. No público é a mesma coisa, só que a forma de fazer é diferente. Sim. Existe um rito, né, que aí popularmente a gente conhece como burocracia, né, que são as amarras que você precisa vencer.
São as regras da administração pública, né? O que a lei determina. E aí são duas chaves que eu vejo, Robson. Você tem que dominar de gestão, certo, e você tem que dominar dessa parte, eu diria assim, que é como se fosse você tem o bolo, que é a gestão, né, a substância do bolo, e você tem essa parte por cima, que tem a ver com o conhecimento da regra pública. Se você domina o conhecimento dessa regra, você consegue ganhar direção e velocidade satisfatória. Fazer boas entregas. Fazer boas entregas. Qual que é o nosso desafio? A gente ter esse conhecimento, né, porque na gestão pública tem muita gente para dizer o que não dá e pouca gente para desenvolver o que precisa ser feito para dar, né, legalmente falando. E aí esse é o ponto, você não pode ficar necessariamente refém da opinião de... Você tem que ter um conhecimento mínimo próprio para que você faça uma análise para você ganhar velocidade, porque senão você fica refém dos outros. Vice-governador, na pasta que o senhor dirige hoje, Desenvolvimento Econômico, o senhor está lá há 6 anos, se não me engano. 6 anos. Quais foram as entregas para o povo de Rondônia que o senhor fez? Robson, objetivamente. Diga umas. Eu vou te dar um exemplo que foi uma das primeiras ações que nós tomamos em 2019. Eu cheguei numa secretaria que tinha aproximadamente 50 servidores naquela época, que era uma superintendência, né? E tinha pouquíssimos projetos próprios, né? Ações próprias e execução orçamentária própria. E ali, naquele primeiro ano, eu venho do setor empresarial, né? Então eu sei o que é pagar imposto, eu sei o que é uma folha de pagamento numa segunda-feira, assumir risco, você trabalhar com a expectativa de alcançar o resultado no final do mês. Então eu atendi muitos empresários, porque muitas empresas de dentro do Estado ou de fora do Estado procuravam e procuram até hoje a Secretaria de Desenvolvimento Econômico para saber os recursos que o Estado tem de incentivo tributário. Então eu atendi muitos empresários. E eu vi que a Secretaria não tinha um sistema, uma forma de atender esse setor empresarial. E em vez de inventar a roda, eu fui entender o que os outros estados fazem para atender bem os empresários. O que estava dando certo. E chegamos num modelo, o São Paulo tem uma instituição chamada Invest São Paulo, que só lida com o setor empresarial. A Invest Minas também tem, a Invest Paraná. Então a gente foi no primeiro ano entender como é que se faz isso, e nós desenvolvemos a Invest Rondônia. Nós estamos no 7º ano da Invest Rondônia. Como funciona essa Invest Rondônia? É uma equipe especializada no setor empresarial. São 3 eixos que nós criamos. Nós começamos com 2 pessoas. Hoje nós temos cerca de 14 pessoas trabalhando nessa... São pessoas que fazem projetos? Essas pessoas, elas atendem os investidores que estão demandando por algum tipo de informação. Então, ali dentro nós temos uma equipe de... Alguém que vem investir em Rondônia precisa das informações macroeconômicas do Estado. Ou de incentivo, ou de dados estratégicos de mercado. E ali nós temos 3 eixos. O primeiro eixo, que é de promover o Estado de Rondônia, promover o Estado como destino de investimentos. Então nós temos uma equipe só pensando nisso. Nós temos uma equipe que acompanha os projetos das empresas que estão entrando no Estado. E temos uma equipe que trabalha com as prefeituras, e com os organismos institucionais que vão também ou receber os investimentos, que são, por exemplo, as prefeituras, ou embaixadas, câmaras comerciais, que tem a ver também com ou exportação ou atração de investimentos. Então, nós estruturamos isso, eu estou resumindo aqui 6 anos de trabalho, claro. E hoje nós temos uma equipe que atende o empresário com ou sem a presença do secretário, porque empresário, ele quer um atendimento especializado e não necessariamente político. O empresário quer dado, real, Esse serviço, ele faz uma diferença para o empresário que ainda não decidiu investir para entrar no Estado. Poucos estados no Brasil têm esse serviço, Esses 3 estados que eu falei fora Rondônia, eles já estão fazendo isso há muitos anos. São Paulo e Minas. São Paulo tem 25 anos que faz isso, Minas mais de 50. E nós entendemos que o quê? Ter esse serviço ajuda na atração de investimentos. E isso a gente já provou isso ao longo desses 6 anos. É um serviço relevante. Isso a gente implantou e hoje funciona dentro do governo do Estado, através da Secretaria. É um exemplo. Um outro, que também é a criação da Coordenadoria de Micro e Pequenas Empresas e Empreendedorismo. Você sabe, você tem uma vivência de economia também, entende também, conhece o nosso Estado como todos. 99% dos CNPJs ativos de Rondônia, do Brasil, são MEIs e micro pequenas empresas. Quando nós chegamos, nós não tínhamos nada estruturado pensando em política pública para o pequeno.
que é um grande empregador no estado. E nós criamos uma coordenadoria e hoje nós temos, por exemplo, um dos maiores programas de microcrédito do Brasil é aqui em Rondônia. Nós batemos em dezembro último 200 milhões de crédito em 48 municípios. Isso não existia antes. Vocês disponibilizaram 200 milhões de crédito efetivo para MEIs e micro e pequenas empresas. Crédito que foi emprestado. Para qualquer empresa ou direcionado? Empresas de mas pequeno eu estou dizendo, porte. mas agrícola, Todas são contempladas. Né? Não tem uma área específica, não? Não. Aqueles que querem investir... Todo empreendimento de pequeno porte ele pode se qualificar para pegar um crédito no Pronamp de até R$100 mil. Nós criamos uma linha de crédito especial também do Pronamp para o agro, porque o agro, o ciclo de pagamento ele é maior, né, ou semestral ou anual, então o fluxo... por exemplo, quem produz café, ele não quer ter pagamentos mensais. Né? E isso veio do próprio mercado e nós criamos o Pronamp Agro, que ele atende às cadeias produtivas que é por ciclo. Né? Então ele pode ter o pagamento dele semestral ou anual, de acordo com esse fluxo da safra, né, e da produção. O forte nosso é o agronegócio, né, e a pecuária. Né? Sim, o nosso agro é o grande, um pilar de sustentação importante da nossa economia. Agora a gente vive um momento de ebulição, Robson, em algumas culturas. Por exemplo, o café. Né? O café hoje está em céu de brigadeiro. Né? Hoje nossa produtividade melhorou muito. O cafezinho está caríssimo. E o valor agregado do café, seja para o mercado nacional ou internacional, ele subiu muito. E os nossos produtores... Nós temos uma produção boa de café hoje? Temos uma produção boa e ela está em ascensão, né? Tanto a produção quanto a produtividade. E os nossos produtores do café e do cacau, que também está indo no mesmo rumo, né, de prosperidade, a gente sempre fala que Rondônia é uma terra de oportunidades, né? Muito potencial. Eu hoje afirmo que Rondônia, o empresário, o empreendedor, abraçou essa oportunidade. E nós estamos deixando de ser potencial para ser realidade. Agora secretário, vice-governador, né, você é as duas coisas, tudo bem, mas indústria de transformação nós ainda estamos engateando, né? Eu diria que não. Né? Nós temos indústrias importantes no estado. O que eu digo tem um espaço para crescer, assim, fenomenal, né? E é nisso que nós estamos trabalhando. Né? A JBS é um dos maiores... abatedouros do Brasil aqui, né, em Rondônia? Ele tem o maior número de plantas, é deles, né? A maior planta individual é de outro frigorífico lá em Jaru, mas eles são importantes no estado. Agora, a economia do estado, né, na questão de industrialização, Robson, nós avançamos muito. O estado ele tem uma parte que ele pode fazer e a gente está fazendo, né, que é essa interlocução com o investidor. Né, o Estado, e esse feedback nós tivemos do próprio setor empresarial. Né, nós temos indústrias, por exemplo, de porte internacional, que Rondônia, eles chegaram e falaram, olha, nós vamos decidir investir entre Rondônia, Pará e Bahia. E nós acompanhamos eles por 2 anos, porque às vezes o ciclo é longo, né? Desde o primeiro contato até eles... Era que setor? Setor de mineração. Até eles tomarem a decisão, né, e falou, não, nós vamos escolher o Rondônia, né, por vários fatores. Depois, muito depois, eles chegaram e falaram, olha, um dos fatores que para nós foi importante na nossa decisão foi o atendimento do governo do estado, o acompanhamento. Então, às vezes eles queriam informação de energia, queriam informações na área de legislação ambiental. Então a nossa equipe de projetos dentro da Invest acompanha. Isso faz diferença. Abrir uma empresa hoje em Rondônia continua muito burocrático ou está mais fácil? Não, muito tem fácil. Local hoje concentrado onde se faz isso de forma... Rondônia hoje é um dos estados com maior eficiência para abrir empresas hoje no país. Né, nós temos o nosso, inclusive o indicador de abertura de empresas nosso é muito positivo. Né? Esse ano a gente está indo muito bem. Né? Hoje eu posso afirmar que não há burocracia para abrir uma empresa. Nós abrimos uma empresa em poucos dias. Né? A Jussero hoje, nossa, é uma das que mais ganha prêmio no Brasil. Né? E o acesso ao crédito também é fácil aqui? Então, aí nós temos... Tem os critérios. 2 caminhos que nós temos. Né? O caminho do sistema bancário tradicional. Né? Onde aqui, por exemplo, as cooperativas de crédito Rondônia hoje é o melhor indicador de entrega de crédito para a população é o do estado de Rondônia, uma cooperativa modelo para o Brasil, toda a cooperativa de crédito. E a gente tem o PROAMP, que é esse programa do governo do estado que visa levar crédito mais desburocratizado.
O empreendedor, em vez dele procurar um banco, ele procura a unidade de crédito, que normalmente é em parceria com a prefeitura, né? Ali tem um comitê, tem um agente de crédito que atende esse empreendedor, ajuda ele a construir a demonstração da capacidade de pagamento e depois isso é encaminhado para os bancos parceiros que foram credenciados. Hoje, né, os bancos que estão credenciados para o PROAMP são as cooperativas de crédito, né, algumas cooperativas que estão operando o PROAMP. E esse dinheiro não é recurso público, ele é dinheiro do próprio sistema privado que vem de uma lei federal chamada PNMPO, né, um Programa de Microcrédito Produtivo Orientado. Então você pode dizer que economicamente o Estado está bem, está em bom caminho. O Estado está bem, né, o Estado está em consolidação muito forte, né, mas olhando para trás nós temos muito que comemorar. Olhando para frente tem um mundo de oportunidades para a gente crescer, né? Por isso que eu ainda volto a afirmar, Robson, a questão de gestão pública, né? Nós temos capacidade de fazer boa gestão pública, boas práticas em gestão pública, é o que faz e vai fazer a diferença para a gente capturar essas oportunidades que a gente tem pela frente. Sérgio, olhando para trás um pouquinho e também dando um passo e olhando para frente, eu vou fazer uma pergunta que uma está intrinsecamente ligada à outra. Vamos voltar agora à política, né? Olhando para trás, recentemente todo o Estado acompanhou e eu tive o prazer de entrevistar. A primeira entrevista eu estreiei com seu irmão, que foi o chefe da Casa Civil. Teve uma confusão muito grande, se acompanhou, não tem como negar isso, e ele terminou sendo exonerado do governo, né? Então olhamos para trás. E agora, olhando um pouquinho para frente, você é vice-governador e provavelmente deve assumir o governo, porque o atual governador pode ser candidato a senador e teria que renunciar em final de março, mês de abril do próximo ano. Essa relação com o atual governador sua, ficaram rusgas por causa da exoneração do seu irmão da Casa Civil? Não, de forma alguma, né? Não ficou nenhuma rusga. A leitura que eu faço é que ciclos iniciam e ciclos podem se encerrar, né? O Júnior Gonçalves, como chefe da Casa Civil, ele deu uma contribuição extremamente importante para o Estado. Ajudou a reeleger. A estabilidade econômica, governamental, política, né? Então ele trouxe uma base para que o governador pudesse tomar boas decisões e essas decisões avançarem, né? O governador tomou a decisão dele e essa decisão tem que ser respeitada. Mas você não ficou chateado, não? Demitiu o seu irmão, Gustavo? Eu acho que são processos. O Júnior, ele... Isso não vai afetar a relação de vocês, não, quando tu virar governador? Porque já tua caneta vai ser igual a essa, cheia de tinta. O governo do Estado, né, o Júnior, ele deu a contribuição para o desenvolvimento nenhuma sequela ficou. E hoje ele fora do governo do Estado, nada impede dele continuar lutando em prol do desenvolvimento do nosso Estado, né? E mas eu estou falando do grupo político, não ficou. Entre eu e o governador não ficou nenhuma rusga. Vocês estão bem? Nesse ponto. Sim, estamos bem. Bate bola no mesmo time, tranquilo? Sim, nós estamos bem. Você acha que o governador vai lhe apoiar, você vai apoiar o governador na campanha? Eu acho, na verdade eu não acho, eu tenho certeza que o governador vai me apoiar e claro que eu vou apoiá-lo para a candidatura e a candidatura já na condição do governador, né? Sim, com certeza. Você sabe que vai ser uma campanha pesada em 25, né? Em 26. Vai ser uma campanha... Tá se preparando para isso, né? É uma campanha... Toda campanha tem o seu, vamos dizer assim, a sua luta, né? A sua guerra. Mas é o que eu conversei com o governador recentemente, né? O nosso governo tem entregas muito importantes, né? A nossa capacidade de mostrar essas entregas para a população, né, é o que vai fazer a diferença. Porque hoje nós temos tantas entregas que nós não conseguimos ter agenda para fazer tantas entregas que tem, né? Então, olhando para trás, teve muitos avanços, é claro que olhando para frente tem muita coisa para fazer. Mas você sabe que no grupo de vocês, também está na mídia, tem algumas pessoas que defendem a candidatura a governador pela União Brasil do deputado federal Fernando Máximo. Quer dizer, você sabe disso, né? Você vai continuar no União Brasil, mesmo tendo essas divergências? Você acha que quando começar a campanha isso se resolve naturalmente? Fernando sai lá a federal, porque é senador, o candidato é o governo. Se bem que pode lançar, né, dois. Eu acho que a gente tem duas coisas aí, Robson. Primeiro, a gente precisa trabalhar para continuar fazendo as entregas, que é o que a população espera. Mas daqui a 6 meses a gente já está na pré-campanha. Ali na frente, todas essas coisas tendem a se acomodar e se resolver
né? Eu acho que tem... Você não pretende sair do União Brasil, não? Não pretendo sair do União Brasil. Pretende ser candidato no União Brasil? Pretendo ser candidato no União Brasil, né? Nós temos um... Está pacificado o partido? Eu creio que Você demorou a responder. Está em vias de. Né? Tá. Eu acho que tem um Ainda diálogo tem, que está acontecendo. Né? Eu creio que tudo vai se acomodar e no final nós vamos ter a condição de estar muito fortes na campanha. Eu fiz essa pergunta, vice-governador, porque a gente sabe que uma campanha com um grupo desunido fica difícil, né? Você sabe disso. Eu disputou última campanha como vice-governador e sabe que foi difícil, né? O governador, mesmo com a estrutura na mão para derrubar, para ganhar do senador Marco Rogério, não foi fácil, mas ganhou. E o senhor deverá enfrentar mesmo o Marco Rogério. Eu não vejo divisão, eu vejo às vezes divergências de opinião é um processo natural, isso pode acontecer, né? E divergência se resolve com diálogo e é o que está acontecendo. Então o senhor acha que lá na frente sai todo mundo unido mesmo? Eu creio nisso. Né? Está trabalhando para isso? Estamos trabalhando para isso. O governador vai ser seu candidato a senador? Meu candidato a senador. Ele tem declarado se você vai ser o candidato a governador dele? Tem declarado para mim, sim. Né? Vocês já conversaram? Comigo, já conversamos, né, que eu sou o candidato ao governo do governo Marcos Rocha. E quando tu assumir, no próximo ano, vai assumir, vai ser o governador, já não é mais o vice-governador, eu espero que o senhor venha aqui de novo. Vai nomear teu irmão de volta ou você vai deixar ele tomando conta das campanhas dele? Porque ele é bom de campanha. Dizer que ele é ruim de campanha é burrice. Agora, meu foco agora é nas entregas. Né? A gente tem muita coisa, a gente tem pessoas, por exemplo, em fila de saúde aguardando atendimento e o meu compromisso é em ajudar com essas pessoas. Está conversando com todos os partidos já? Temos diálogo. A minha porta ela é aberta e eu tenho diálogo com todos. Mas você tem procurado as pessoas? Os dirigentes de partido? Sim, a gente tem conversado. Está indo bem as conversas? Está indo bem, com certeza. Hoje a movimentação é muito grande, sim, muitos me procuram. Né? Eu acho que é mais o movimento de me procurar do que... Mas eu tenho estabelecido o diálogo e nós estamos atentos a todos os movimentos. Muito prefeito também, porque o prefeito Cacoal está ensaiando também a fúria, né? A fúria está querendo... Teu primo foi prefeito lá em Jaru, né? Foi. Ô Sérgio, deixa eu te fazer uma pergunta, que isso daí vai vir em campanha, né? Você falou aqui sobre o grande trabalho que veio da iniciativa privada e fez essa transição para a pública, mas uma das críticas que fazem a você... somente a família, e vai vir em campanha, sim, é que vocês faliram a empresa, deixaram um bocado de gente aí sem receber o dinheirinho dele, rapaz. Vocês não pagaram, vocês deram calote? Fala a verdade, se é verdade ou é mentira. Não, Supermercado Gonçalves, a empresa do meu pai, é uma empresa que deu uma contribuição importante para o Estado por mais de 40 anos. A empresa dele teve um revés econômico, né, e entrou em recuperação judicial, né, e veio entrar no processo de falência. Né? As questões trabalhistas, praticamente todas foram resolvidas. Então, né? Pagaram o pessoal? Pagou, tem ainda um saldo lá que ainda precisa pagar, mas isso... Mas o dinheiro está lá. Está lá, tem um administrador judicial que está cuidando disso, né, e está sendo sanado e vai ser resolvido. Né? Não foi... Quem que está num negócio está sujeito a ter revés econômico, né? Investimentos errados, escolhas erradas. E no caso também, às vezes, é cenário que não está no nosso controle, cenário econômico, né? E a empresa do meu pai sofreu esse revés, infelizmente, né? Não se pode atribuir culpado às decisões principais, né? A empresa era do meu pai, nós não éramos sócios dele. Né? Vocês não eram sócios, não? Nós não éramos sócios na empresa. E as decisões de investimento, as decisões principais, né, vamos dizer assim, de longo prazo da empresa, tomada por ele, e infelizmente sofreu um revés. Né, então você tem a sua atividade econômica independente do teu pai? Sim. Sim. Tá. Eu pensei que você era um administrador também da empresa. Não, os filhos nós nunca fizemos parte do quadro societário. Tá. Mas você sabe que isso vai vir em campanha, né? Você Sim, deve te perguntar pra caramba aí, né? E está sujeito, né? Eu acho que alguma pessoa que teve um revés, né, na sua empresa vai entender e fica fácil de entender que está sujeito. Isso pode acontecer, né? E a gente não deseja isso para ninguém, porque a pior experiência do mundo é você ter um negócio, né? Quem é dono de um negócio geralmente desenvolve amor por aquele negócio. Um negócio milionário, por tudo aquilo, era muito grande. E você tem um revés, é uma tragédia, né? Realmente é uma tragédia. Mas vocês continuam, a família continua na atividade, não continua? Na atividade de supermercado não mais, né? Meu pai hoje tem
É Está em pecuária. outras atividades e não, no varejo ele não está mais. Não mexe. Né? Vamos voltar à política, né? Deixa teu pai de lado que você está dizendo que ele está pagando o povo, né? Sim, Vamos sim. lá. Isso aí está sendo resolvido. Ô Sérgio, como é que tu está vendo o quadro nacional, essas disputas de direita e esquerda? Como é que tu se posiciona nesse meio aí? Tu és mais de diálogo, tu é mais extremista? Eu pergunto isso, que a gente se fica preocupado porque parece que a gente não consegue dar 2 passos à frente e fica aquela briga de um lado e do outro, começa a exaurir, encher o saco de todo mundo. Robson, o Sérgio Gonçalves, vice-governador, meu partido número 1 é o povo. Né? Eu penso que nós devemos ter diálogo, o que for em prol da população. Se tiver que dialogar com o ministro, não importa de qual partido, né, ou com o governo São federal, relações institucionais, ou né? um governo federal, qualquer que seja, que se for em prol da população, né, nós temos hoje uma realidade em Rondônia, mas é no nosso país, nós pagamos muito imposto. Né? A população, ela realmente quer ver soluções palpáveis na sua vida. Né? E a gente precisa ter essa capacidade de diálogo. Mas, Sérgio, vou pegar por aí, mas um ano ou 2 anos atrás, o governo de vocês, tu é o vice-governador, tentaram aumentar a alíquota do imposto do ICMS aqui. Mas aí... Não há uma contradição nisso, não? Não, porque nós... Se aumentar imposto, você está dizendo que o povo há uma carga extorsiva tributária. Então, mas aí e você aumenta o ICMS? Cada caso é um caso. Né? Nós temos a situação desse caso específico. Nós tivemos no governo Bolsonaro uma perda de receita por uma ação do governo federal de ICMS no estado. Dos combustíveis. Dos combustíveis. Quando o governo Lula entra, houve a possibilidade de recuperação. O governador suportou e aguentou isso o máximo que deu, né? Porque o estado ele perdeu receita e o estado tinha seus compromissos de políticas públicas. Né? E o governador, na verdade, ele tinha, se fosse analisar como os outros governadores, ele poderia ter tomado essa decisão antes. Só que ele foi segurando porque não queria repassar isso para a população. Mas chegou a um ponto que não teve mais jeito. Né? E aí teve que tomar essa decisão difícil, que representou devolver para o Estado a arrecadação que era necessária, que havia sido perdida, para poder restabelecer também um nível de serviço que a própria população precisa. Mas as finanças do Estado hoje estão boas? Saudáveis. Hoje o nosso Estado é um dos mais saudáveis do país. Né? Nosso ambiente econômico está muito saudável. Né? O nível de confiança do setor empresarial na economia do Estado também está muito positivo. Isso por feedback, né, do próprio setor, seja da indústria ou do agro. Né? E vai bem, nós estamos no rumo certo. Você andava meio contido, meio quietinho. Eu conversei com alguns deputados e uma das críticas a você era que você estava meio quieto, não estava construindo uma candidatura. Eu achava que você estava fora do jogo mesmo, vou ser bem sincero. Mas eu começo a ver que você gostou, né? Você agora está bem desenvolto, tá correndo atrás, né? Então, Robson, nos primeiros... Então, uma candidatura a governador não é fácil, você tem que construir, né? Sim, com certeza. Nos primeiros 4 anos, eu fiquei muito com viés técnico, né, de construção da secretaria e não fiz política, apareci muito pouco, mas agora, com o convite do governador para ser vice-governador, eu tive que adentrar mais no meio político. Né? Então, indo para esse viés, eu realmente tive que aparecer mais. É claro que eu entendi algumas realidades dentro do governo que podem ser melhoradas. Por exemplo? E a minha principal motivação é que, por exemplo, para ser candidato a governo, é que eu sei que dá para a gente resolver muita coisa nas questões de gestão pública, né, fazendo boa gestão. Por exemplo, na área da saúde. Pois é, eu ia tocar nessa área da saúde, eu creio que... Por que vocês não fizeram até hoje uma boa gestão na saúde? Não, eu não diria que nós não fizemos uma boa gestão. Vocês acham que vocês estão fazendo uma boa gestão? Nós estamos no caminho da construção dessa boa gestão. Mas vocês já estão há 6 anos no governo. Mas está avançando. Se você olhar para trás, nós temos avanços importantes na área da saúde. Porque essa questão de construção do euro, isso o governador prometeu, eu me lembro durante a campanha, ele disse, não, vai em 1 ano a gente inaugura. E foi Mas vai sair. Foi um conto da carochinha. E agora a compra de
de um hospital, aparece 60 milhões, depois diz que é 100, enfim, é uma confusão danada na área. É um bate-cabeça na A área história de ainda não terminou, né? O euro vai ser entregue, não é a história da O governador está passando essa tarefa para tu no próximo ano, para tu resolver esse problema, que é difícil. Nós estamos construindo essa solução em conjunto, né? Hoje nós temos uma série de ações que estão em andamento na área da saúde, né? E uma delas que está em andamento é o projeto do euro. Porque ver aquele povo deitado ali no hospital, no chão, no João Paulo II, é um negócio desumano, é muito desumano. E, quer queira, quer não, nós temos hoje uma equipe profissional de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, da melhor qualidade, porque o pessoal é batalhador. Então você acha que consegue resolver ainda nesse mandato? Nós vamos resolver a maior parte, né? Não, eu estou falando da solução sobre o hospital. Do euro? A compra, Vai resolver. Reconstrução, esqueça. Vai resolver esse ano. Esse ano? Esse ano, nós vamos resolver. Rapaz. Eu vou voltar aqui com você no final do ano e nós vamos conversar sobre isso. E eu vou cobrar, viu? Olha, tu vem já como provável candidato a governador. Vamos resolver. Olha que tu tá prometendo, sério. É porque tem os processos, eu estou acompanhando o que você está acompanhando, né? Vai ser. Tem um recurso? Tem recurso e tem a solução que está em andamento. Está em andamento. Está em andamento. Então, aí. Sai esse ano. Estou dando primeira mão aí. O vice-governador está prometendo que vai sair. A unidade hospitalar da capital, o novo pronto-socorro, vai sair esse ano. Vai sair. Então tá. Sérgio, é um prazer. Primeiro, eu conhecia você, mas não próximo. É um prazer recebê-lo aqui no nosso podcast. Eu vejo que você está realmente se preparando mesmo para construir uma candidatura a governador, deverá ser o governador no próximo ano, né? Eu diria o seguinte, que se vocês mantiverem ainda unido o União Brasil, vão dar trabalho. Não? Agora tu sabe que vai enfrentar o Marco Rogério. O Marco Rogério é bom de conversa, tu vai ter que... Então, Robson, eu acredito muito no trabalho, né? E de onde que vem a nossa força e a nossa convicção? Da construção do trabalho que foi feito e tudo que ainda nós temos pela frente. O embate da campanha é um processo natural. Eu acho que o ponto principal é o que cada um tem para mostrar, né? E quando a gente olha para trás, né, o nosso governo avançou muito, não é um governo perfeito, não existe governo perfeito. Sim. E nós temos muita coisa para melhorar. Rondônia, cada vez mais, vai deixar de ser uma terra de oportunidades para uma terra que o próprio povo abraçou essas oportunidades e está gerando riqueza, né? Eu sempre falo que o grande gerador de desenvolvimento econômico é o setor empresarial e empreendedor. Qual que é o nosso papel como governo? Criar esse ambiente, né? Como o próprio governador, Coronel Marcos Rocha, coloca de vez em quando, né? Primeiro, o governo não pode atrapalhar. Então nós temos trabalhado muito para não atrapalhar, mas nós estamos indo além disso, né? Medidas para criar esse ambiente favorável, que o próprio setor empresarial e empreendedor, independente do tamanho, ele possa voar cada vez mais alto. E isso gera desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, né? E Rondônia está demonstrando, por exemplo, para a região norte, hoje é o estado que melhor tem os indicadores econômicos e sociais da região norte. E a gente está avançando, nós estamos no caminho certo. Lamentavelmente, nosso tempo já acabou, Sérgio. É um prazer realmente te receber aqui. Espero que no final do ano você esteja aí sentado, eu aqui cobrando e comemorando o novo hospital que você disse que até o final do ano, até o final Porto Velho vai ter um hospital. Vamos ter essa Muito obrigado. E também peça lá para o seu povo compartilhe lá o nosso podcast, Resenha Política, e é uma satisfação. Peça também para o governador vir aqui. Eu tenho insistido a todas as pessoas que compõem o governo dele, para que o governador venha aqui, ele também preste informações à população dessas entregas que você disse que o governo do Marcos Rocha fez aqui no estado de Rondônia nesses 6 anos. Um abraço e muito obrigado. Obrigado pelo convite. Sempre é um privilégio vir aqui para a gente falar das boas notícias do nosso estado.